Bom dia, 12 de setembro, terça-feira, a gente vai fazer a análise do mercado agro, levando a leitura do milho, soja, boi gordo e os seus patamares de preço, como estão usando a análise gráfica como referência. Então, para você que está chegando aqui pela primeira vez, eu peço a sua curtida, se inscrever no canal e deixar um comentário para falar de onde que você está nos assistindo. Isso vai ajudar com que o algoritmo possa entregar esse vídeo para mais pessoas, que assim como você gosta de acompanhar o preço dessas commodities e ver as oscilações de preço acontecer. Olha só, o milho ele continua dentro dessa lateralização de preço abaixo da média de 20 já há algum tempo, e isso ocorre devido à oferta o excesso de oferta do grão. Então, após a safrinha, a colheita da safrinha agora, que é plantio de milho após a colheita da soja, por mais que estejam batendo recordes, alguns produtores já começam a sinalizar a falta de interesse de plantar o milho, podendo diminuir nessa produção e assim, na virada de 2023 para 2024, pode ocorrer um aumento desse preço. Isso vem acontecendo já há muito tempo depois dessa queda, e o interessante que como nós usamos a análise gráfica para determinar esse interesse do preço, é bastante pertinente fazer essa interpretação, porque independente, mesmo que nós analistas não soubermos o que se trata essa movimentação de preço, a gente fez uma previsão de queda. O milho, surpreendentemente, ele cai bruscamente aqui por nada mais, nada menos que 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 meses. Então são 9 meses consequentes de quedas. Nesse momento o preço se mantém longe das médias. Isso fez com que ele encontrasse essa região de suporte e estacionasse. Uma região já testada aqui atrás, né? A última vez que o milho praticou esse preço aqui foi em agosto de 2020, então a gente está falando de preços de 3 anos atrás. E isso ocorreu devido ao excesso de oferta do grão, obviamente trazendo o preço a ficar estacionado em cima dessa região aí dos R$54 que está sendo praticado agora com o mercado aberto, tá? A gente está operando, inclusive, o milho agora com menos de 1% e 11% em queda, tá? No futuro, no contrato U 2023. Esse gráfico traz para nós a seguinte análise e mantemos ela até que se saia dessa situação. Ela precisa sair desse range. E o detalhe é que no gráfico semanal a gente consegue visualizar, inclusive, um range menor ainda, né, do preço ocorrendo dentro dessa lateralização. Então, quando eu pego aqui, eu consigo ainda enxergar esse outro rangezinho dentro dele no semanal, que demonstra bastante intenção do preço continuar por ali. Pode estar rolando uma acumulação? Lógico que pode, mas como o gráfico de milho respeita bastante um cenário externo, né, o que a gente está presenciando nada mais é que uma falta de interesse em fazer mais plantios para aumentar o número de oferta. Então essa oferta estando muito alta mantém o preço baixo, obviamente, e isso só pode mudar esse cenário se diminuir. Então, com a estratégia dos produtores de estar plantando outros grãos, inclusive a soja, isso a gente vai acompanhar essa variação ocorrer no gráfico. Então, quando eu for fazer a análise de soja, a gente já vai ver que o comportamento está diferente, né? No gráfico diário do milho, fica mais nítido, né, essa lateralização que eu acabei de comentar. Então, mesmo operando agora em queda, ele não melhora em nada o cenário geral, né? Então, no cenário geral a gente está numa fase ruim do preço, não tem uma intenção de melhora, pelo menos nos próximos dias. O preço se mantém sempre abaixo das 50, isso já há algumas semanas, e para esse cenário poder melhorar, só vai poder considerar um primeiro momento ele conquistar essa região acima da média de 50, trazendo interesse para os produtores. Do contrário, a gente pode até mesmo enxergar o milho buscar outros patamares mais baixos, não praticado há muitos anos, tá? Então isso se dá ao excesso de oferta do grão no mercado. E detalhe, né, as últimas notícias que acompanhamos são recordes e recordes de colheita. Tá bom? Então, o que acontece? Essa safrinha que foi feita agora após no mês de junho e julho, muitos relatos
trazem que os insumos não caíram o preço como o preço do milho caiu, ou seja, muitos produtores nem sequer empataram em suas produções, tá? Então isso vai fazer o produtor ter menos interesse no plantio do milho, fazendo ele buscar outras soluções. Então a soja pode ser uma dessas soluções. Então quando eu trago aqui a análise da soja, olha lá. Aqui, ó, esse é o americano, eu vou puxar para o mercado brasileiro e vou puxar aqui para o semanal. Então, olha só, soja, né, graficamente falando, que é aquilo que a gente faz aqui todos os dias, soja encontrou essa região de resistência muito forte. Quem acompanha aqui diariamente vê, a gente está falando dessa região aqui dos R$ 68,50 há muito tempo, desde que começamos a gravar sobre milho, soja e boi gordo, a soja se encontra nessa região. Então, quando ele faz um fundo, esse fundo do preço aqui, na região dos 60,56 centavos, depois ele consegue deixar um fundo mais alto na região dos 62, ou seja, ele mostra para mim que essa região aqui foi defendida por compradores, depois os compradores tiveram uma pressão mais forte, conseguiram manter esse preço elevado. No entanto, ele não consegue superar a resistência aqui dos 68,50. Então, enquanto isso não ocorre, não tem negócio, não tem movimento interessante comprador para a soja. No entanto, ela está bem melhor posicionada dentro da realidade dos grãos do que o milho. Tá? Então, diante disso, a gente vê um movimento que pode ser corretivo e ele ainda pode sim deixar um fundo mais alto comparado ao anterior e aí criar mais força, mais dinâmica para esse rompimento da região de 68,50. Isso fica mais fácil de visualizar no gráfico diário, porque agora ele está batendo na média de 20, ele fez uma lateralização, aqui a gente chama de um possível, tá? Possível, porque é possível, porque ainda não ocorreu, mas de um power breakout, que é quando o preço fica de lado esperando a média chegar, ele esperou a média de 20 chegar, então vai depender agora das próximas horas e dos próximos dias para falar se ele vai conseguir ou não fazer com que esse preço consiga rompimento. No entanto, eu acredito mais numa possível lateralização ou até mesmo ele voltar à média de 50, né, devido aos movimentos dos ciclos de plantio, que são diferentes de outros ativos que a gente já opera, que tem mais dinâmica, que tem mais atividade em volta do preço. Então, como a gente está falando de uma commodity, isso depende de um processo, então a soja pode ser que ela possa se lateralizar nesse momento. Entendendo que, olha só, vou deixar aqui algumas marcações para os próximos dias, a gente tem vários testes dessa região de resistência, tá? E isso confirma muito aquilo que a gente traz diariamente, que é 90% dos rompimentos serão falsos, e nesse caso aqui ele não deixa essa análise ser mentirosa, porque todo o tempo ele está fazendo uma tentativa de rompimento, e para quem faz esse tipo de operação, caso tenha tentado, se frustrou no mínimo mais de 5 vezes, tá? Então 1, 2, 3, 5, 7, 9 tentativas de rompimento que foram frustradas, tá? Isso vai acabar gerando um certo estresse. No entanto, se essa acumulação continuar ocorrendo dessa forma, a gente pode ver sim esse interesse alterar. A expectativa de produtores é que 2023 para 2024 isso fique melhor a intenção do preço. No entanto, nós que só usamos o gráfico, pegamos algumas referências externas, mas graficamente falando, eu ainda não me empolgaria com nenhuma subida do preço da soja. Apesar que ele está num cenário melhor do que o milho, ainda não é o melhor dos cenários para esse tipo de ideia, tá? Vamos dar uma olhadinha lá no boizinho, o nosso boi gordo. Olha que interessante que o boi também ele fez uma queda gigantesca, excesso de oferta, né? Mas ele faz respeitando totalmente o gráfico. Então ali, ó, quando a gente vê no semanal, a gente seguiu marcando essas regiões, né? Ele fez um topo histórico aqui. Vamos fazer as marcações para ficar fácil esse contexto interpretativo. Olha só, então quando ele faz essa região aqui, né, ele começa a fazer topos mais baixos, ele já disse para nós que essa tendência de queda estava sendo desenhada, né? E quem
traz o gráfico como referência, entende que o preço estava exaustivo, estava longe das médias e era inevitável uma correção. Feita essa correção, o que não se esperava era uma queda tão brusca no preço do boi, então o preço da carne, ou seja, a alta oferta. Ele foi buscar preços praticados em 2019 até 2020. Veja que esse preço não era praticado há 3 anos e o preço do boi gordo volta aqui para essa região. O que a gente fez? Marcamos esse range aqui, né? Tá vendo aqui em cima esse círculo laranja aqui? Era um suporte no qual ele rompeu lindamente, respeitando a análise técnica, voltou, confirmou e caiu muito forte, tá? Então aqui tinha todos os sinais para quem opera no short. Agora, quando ele entra nesse range marcado de 3 anos atrás, ele entra no seguinte fenômeno, e eu falei isso nos vídeos atrás. A única coisa que pode segurar o preço nesse momento é esse range. A única coisa que pode segurar esse preço é o range. Porque se nem esse range conseguir segurar, ele vai buscar os 157,60. Então aí a gente está falando de um preço também ali por volta de agosto, julho de 2019. Aí a gente já está trabalhando preço de 4 anos atrás. Mas, todavia, ele estava muito longe da média. E isso traz para a gente a seguinte análise. Todas as vezes que o preço está longe da média, o preço volta na média ou ele espera a média chegar. Então, todas as vezes que o preço está longe da média, ele volta na média ou ele espera a média chegar. É inevitável esse fator acontecer. Quando o preço toca essa região, esse range de afastamento da média, ele acaba fazendo um retorno e, pelo menos nesse momento, o preço do boi chegou a bater 194 e agora ele está sendo negociado a 214, fazendo com que o preço fique fora desse range, tá? Ele pode se lateralizar por aqui ou até mesmo buscar a média de 20. No entanto, eu não consigo visualizar ainda ou trazer um seguinte otimismo do ponto de vista compra, porque no gráfico diário, aí a gente está dando um zoom nessa situação, a gente está vendo mais de perto o que está correndo. No gráfico diário, né, ele fez um pullback em cima da média de 20, no entanto a média de 20 ainda segue flat, ela não está direcional para uma compra. E ele pode muito bem chegar ali na média de 50 e voltar. O que seria recomendado aqui para pensar no movimento comprador? É esperar ele desenhar melhor e que a 20 ficasse numa uma direção de cruzamento com a 50. Então, se essa média fica tendenciosa a cruzar com a 50, a gente pode enxergar essa possibilidade e sim de o preço do boi gordo se corrigir, tá? Então isso pode fazer com que o preço melhore para os produtores. No entanto, nesse momento, ele ainda pode ser considerado falso rompimento dessa região e a continuar lateral e acabar gerando bastante estresse ainda, tá? Não tem muita coisa para corrigir do preço, lógico, né? Uma queda absurda dessa a gente pode colocar aqui, ele ficou passando em queda aqui, pelo menos do ponto máximo, né? Quando ele faz o topo histórico, ele ficou 6, 9, 12, 3, 6, 7. 1 ano e 7 meses em queda, tá? Então imagina um preço de uma commodity que está 1 ano e 7 meses caindo. Obviamente vai ter uma correção, isso é processo de excesso de oferta, obviamente, e não tem como, né? Principalmente pós-pandemia, quando o aumento da produtividade, o aumento de consumo, né, cresceu exponencial, isso fez com que produtores se interessassem em aumentar a sua produção. O detalhe é, quando o insumo não aumenta, não diminui o preço de acordo com o preço do arroba do boi, isso gera um certo controle ali por parte do produtor. Então, como você vai ficar produzindo se tudo está caro e o preço da arroba só cai, né? Então segue os próximos passos aí, que é tomar cuidado demais nessa posição de contratos futuros. Esses contratos estão sendo negociados, agora é o contrato U que a gente está falando, negociado a R$215, a gente espera o seguinte, tomar uma posição mais adequada seria esperar essa média de 20 aqui, do diário, pelo menos do diário, tomar uma direção em sentido à média de 50. Se esperar a média de cruzar com a média de 50, é
o ideal, porque aí você tem uma proteção daquilo que está acontecendo graficamente falando, tá? Então, a gente segue com essa análise das commodities e a gente passa uma olhadinha sempre aqui no Ibov, né? Porque o mercado já está aberto, fica legal da gente ver. Ibov segue preso dentro desse range, né? Então a gente traz essa historinha aqui o seguinte, lembra daqueles 13 dias de queda, né? Ele subiu, deixa eu só ver aqui que eu queria ter acompanhado isso aqui na hora e não consegui. Tá, o contrato futuro. Beleza, então o que aconteceu? O Ibov tem o IPCA acelerou, maravilha. Então o que fez aqui o Ibov acelerar foi o relatório do IPCA, que saiu abaixo do previsto. Isso deu um certo ânimo no mercado, mas graficamente falando, olha só, na sexta-feira a gente terminou com aquele martelo, ou seja, uma rejeição do preço em queda, né? Os compradores colocaram força. Ontem já teve um grande otimismo e hoje o mercado acorda positivo, operando agora em 0,30% de alta. No entanto, ele está dentro desse range ainda, tá? Então não vamos trazer uma animação exacerbada sem necessidade aqui, porque enquanto ele está aqui dentro, tá? Eu vou pôr até aqui para ele, porque ele já foi registrado anteriormente. Eu faço esses desenhos aqui com o pincel, fica um pouco amador, né? Mas olha aqui, eu vou colocar aqui que enquanto ele está dentro desse range laranja, não tem muito otimismo não, tá? Ele pode estar corrigindo de um dia para outro. No entanto, no geral aqui, quando a gente olha até no semanal, não é um cenário do mais bonito. No semanal, simplesmente ele fez um toque da média de 20 e está ali voltando, tá? Então, nada feito ainda aqui para o Ibov, entendeu? A gente pode seguir ainda uma sequência de topo mais baixo, que pode ser considerada aqui, ó, topo. Se isso aqui confirmar um topo mais baixo, e aí ele pode perder a média de 20, buscando a média de 50 aqui, tá? Isso seria uma análise de caso ele vier a perder. Do contrário, ele pode continuar subindo, buscando agora os 122. Então, esses seriam os dois cenários para Ibov aqui no semanal. Isso obviamente depende de grandes movimentações ainda do mercado, e o mercado está cheio de notícias aí hoje, amanhã e quinta-feira, podendo trazer grande volatilidade, tá certo? Então quarta-feira a gente volta, opere com cuidado para operar sempre, e a gente traz mais análises do mercado agro.